Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje. E a partir desse momento vamos então à nossa troca de figurinha, né? Vamos à nossa conversa semanal. Eu hoje li uma frase e essa frase me colocou a pensar aqui com os meus botões, como se diz. Que quando a gente pensa em alguém, né, e aflora, porventura, sentimentos de mágoa, é sinal que nós estamos em algum nível de desordem com esse alguém, né? É sinal que nós estamos ali acumulando essa mágoa, né? E quando eu li isso, na sequência do que eu estava lendo, dizia assim, que esses maus sentimentos, né, esses maus pensamentos, né, que geram sentimentos, né, que eles devem ficar no máximo 60 minutos na nossa cabeça. Se a gente não se libera desses maus sentimentos nesse período de 60 minutos, esses maus pensamentos que terminam virando sentimentos negativos descem para o nosso coração. E do nosso coração, só Deus sabe quando essa mágoa, né, esses sentimentos negativos irão se dissolver. E aí eu me coloquei pensando que todos nós, ao longo da nossa existência, todos nós, em diversos momentos, a gente se indispõe, né? A gente entra numa energia de contrariedade com as outras pessoas, seja pelo motivo que for, né? Incomodações, desavenças, dificuldades de relacionamentos, né? E aí a gente vai pensando naquelas questões, dando asas à nossa imaginação e numa grande maioria das vezes esses pensamentos terminam sendo muito negativos, né? E a gente termina vibrando só em coisas negativas. Aqui eu não quero nem comentar e nem trazer à tona o que a gente atrai com esse tipo de pensamento, porque isso já é sabido de todos nós, né? Que quando a gente pensa em coisas negativas, quando a gente vibra em coisas negativas, em sentimentos negativos, a gente atrai irmãozinhos que estão no outro plano e na mesma frequência ali daqueles nossos sentimentos de momento, né? Ou que muitas vezes ultrapassam os 60 minutos, às vezes terminam durando dias, meses, anos, não é mesmo? E quanto mais a gente alimenta esses sentimentos, a gente sabe que eles vão tomando uma proporção muito grande dentro de nós, né? A gente transforma muitas vezes essa mágoa em raiva, em ódio, né? E isso tudo termina saindo da nossa mente e migrando para o nosso coração, né? Digamos assim. Ou seja, isso termina estourando, reverberando para o nosso corpo físico, se transformando em alguma doença. Isso também já é sabido, isso a gente conversa inúmeras vezes, né? Aqui nas nossas conversas. Mas o que eu queria conversar com vocês, trazer hoje, é que normalmente todos nós temos a tendência de atribuirmos aos outros, né, aonde nasceu o ponto, o momento em que nasceram ali as nossas mágoas, né, as nossas dores, os nossos dissabores, as nossas insatisfações, as nossas contrariedades, né. A gente costuma dizer sempre que a culpa é do outro, que aquilo ali começou por causa do outro. E não é verdade, não é mesmo? Porque todos nós sabemos que nós colocamos energias naquilo que nós acolhemos. Todos nós sabemos que assim como nós, em determinados momentos das nossas vidas, não estamos bem
estamos insatisfeitos com nós mesmos, estamos frustrados, né? Estamos vibrando na nossa frustração, na nossa tristeza, na nossa energia muitas vezes de fracasso, nos sentimos fracassados, né? Nos sentimos tristes, nos sentimos insatisfeitos muitas vezes com o rumo que as nossas vidas estão tomando, mas a gente esquece de fazer de dar aquela olhada para dentro de nós mesmos e percebermos que nós somos os responsáveis pela nossa existência, pela nossa vida. Nós somos responsáveis para a direção que cada um de nós dá à nossa própria vida. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, com quem andamos, com quem compartilhamos as nossas energias, com quem trocamos os nossos sorrisos ou os nossos dissabores. Nós somos responsáveis pelos caminhos que nós buscamos para nós mesmos. Portanto, nós somos os únicos responsáveis por aquilo que acontece com cada um de nós. Se eu não gosto do jeito que o fulano ou que a fulana me trata, eu tenho diversas maneiras de conversar com aquela pessoa. E muitas vezes eu faço a opção de ignorar, eu faço a opção de guardar até não poder mais, e aí de repente eu estouro, eu termino explodindo com aquela pessoa e falando muito mais do que na verdade eu gostaria de ter falado, né? Ou então muitas vezes eu não falo, mas eu vou acumulando aquela raiva, aquele ódio, aquela energia negativa dentro de mim, não é mesmo? E por aí nós vamos ao longo da nossa existência. Quantos pais deixam de falar com filhos, quantos filhos deixam de falar com pais, quantos maridos, mulheres, esposas, quantos amigos que rompem amizade de anos por desavenças, diferenças que muitas vezes aconteceram ali em algum determinado momento, né? Muitas vezes diferença de enxergarem uma determinada situação, aquilo ali termina colocando fim, uma discussão acontece e termina colocando fim em uma amizade de anos, né, em um relacionamento de anos. E aí a gente começa a armazenar e a matutar na nossa cabeça que aquilo ali foi responsabilidade do outro, a culpa foi do outro porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro agiu de determinada maneira, me feriu, me magoou, mas feriu e magoou por quê? Por quê? Será que eu também não consigo parar e pensar que o outro também tem os processos dele, as diferenças dele, as frustrações dele, que talvez eu tenha sido ali naquele momento só uma válvula de escape para aquele outro extravasar toda a dor, toda a mágoa, todo o sentimento interno com ele mesmo que estava se movimentando ali internamente? Eu não estou dizendo que as brigas sejam, as desavenças, as discussões sejam o melhor caminho, muito pelo contrário, para resolver diferenças, mas eu estou tentando trazer aqui que se nós estivermos diante de uma situação de dissabores, desencontros, desavenças, contrariedades, se nós estivermos equilibrados e conectados com a nossa essência, conectados ali com o nosso processo, centrados e equilibrados dentro de nós mesmos, conectados com a nossa essência e com a energia de Deus, nós temos sim condições de compreender o que é do outro e o que é meu. E aí a gente consegue com mais facilidade dissolver ali as contrariedades e também não romper com o outro um relacionamento que muitas vezes era tão lindo e tão especial e que muitas vezes por
besteira, ou pela força de um ego, ou pela força da necessidade que nós temos muitas vezes de ter razão. Eu agora estou vibrando nisso, minha gente. Não sei se vocês concordam comigo. Estou começando a achar que melhor do que ter razão é ter paz. Então, não sei se por conta da idade, eu estou preferindo estar em paz. Estou abrindo mão da razão. E eu não sei se isso é certo ou se é errado, mas através desse meu novo posicionamento, eu estou conseguindo administrar uma série de coisas na minha vida. Porque quando a gente tem a necessidade de ter razão, até onde eu sei, eu entendo, eu sei que isso aí tem relação com o nosso ego, né? E, na verdade, a gente não cresce quando a gente tem a necessidade de ter razão. A gente cresce quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Então, com base nessa conversa de hoje com vocês, eu quis trazer essa conversa justamente pela frase que eu li hoje, que eu fiquei impactada com aquilo, né? Que aquilo que a gente armazena ali na nossa mente, né? De sentimentos negativos, de pensamentos negativos, se a gente não se libera disso nos primeiros 60 minutos, aquilo ali desce para o nosso coração, e uma vez que desce para o nosso coração, isso muitas vezes fica impregnado no nosso espírito por muito tempo. E impregnado no nosso espírito, né, nos nossos corpos energéticos, consequentemente, isso termina virando uma doença, né? E ninguém quer adoecer. Nós queremos justamente crescer, nos liberar daquelas coisas que representam amarras, pesos nas nossas vidas. E quando a gente vem para o plano físico, a gente vem com o propósito, quando a gente reencarna, a gente vem com o propósito de trabalhar aquelas nossas questões mais difíceis, com as quais nós tivemos dificuldade nas vidas passadas. E se é difícil hoje, é porque também era difícil numa vida passada. Então, tudo aquilo que é difícil para cada um de nós, hoje, no momento presente, coloca atenção especial ali, porque é justamente isso que a gente precisa trabalhar. É isso que a gente precisa purificar dentro da gente, para que a gente possa aliviar a nossa mochila e a nossa bagagem para as próximas existências. Então era esse o papo que eu queria ter com vocês na noite de hoje. Deixo aqui um grande abraço para todos vocês, desejo que Deus abençoe e ilumine a cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja.